Boa tarde, pessoal. Em seguida eu vou passar um vídeo para vocês. Ele é um vídeo um pouco extenso, mas vale a pena vocês pararem e ler e ver, e escutar, porque é um vídeo que eu estou comentando sobre a questão financeira, o impacto financeiro na construção civil, na área da construção civil em relação ao empregador e o empregado. Como que o empregador vai fazer para diminuir o impacto dele, já que o empregado está em casa nesse período de quarentena? Como fazer depois dos 7 dias da quarentena? O que deve proceder? O que posso fazer? Posso dar férias? Não posso? Posso fazer banco de horas? Não posso? Enfim, nesse próximo vídeo eu vou ir falando e vou lendo os textos da lei e do portal do Ministério da Economia, do Ministério do Trabalho. Então, peço por favor que vocês olhem com atenção e aí depois tirem as dúvidas, mandem as dúvidas pelo WhatsApp. Achei melhor fazer esse vídeo porque se eu fosse escrever, ia escrever muita coisa e talvez a escrita não tira todas as dúvidas quanto através do vídeo. Valeu? Boa tarde, pessoal. Como vocês sabem, a gente está trabalhando em casa através de acesso remoto e tentando atender todos os clientes da melhor maneira possível, tirando todas as dúvidas nesse momento crítico, nesse momento de quarentena. Mas vamos lá. Eu vou tirar aqui algumas dúvidas, fazer alguns comentários sobre um anúncio que o Ministério do Trabalho, na verdade agora o Ministério da Economia, Secretaria Especial do Trabalho, mas vou falar aqui Ministério do Trabalho para ficar mais fácil, que algumas medidas que vão servir para diminuir o impacto financeiro na indústria. E aí já pega para o lado nosso aqui, que é principalmente a indústria da construção civil. O que acontece? As medidas anunciadas são em relação ao empregador e ao empregado. Essas medidas tratam de maneiras mais simplificadas de dar férias, de fazer banco de horas, de mudar de trabalho no escritório para teletrabalho, que é o trabalho acesso remoto ou home office. Então vamos comentar um pouquinho de cada uma delas aqui. Eu vou virando para lá e para cá porque eu vou lendo com calma, passando para vocês. O que acontece? Essa conjunto de medidas ela foi publicada no portal do Ministério da Economia no dia 18, antes de ontem. Hoje, dia 20, então no dia 18 eles publicaram que pretendem fazer alguns ajustes para que o teletrabalho possa ser feito, ser mudado, né, a configuração do teletrabalho, desde que avise o funcionário apenas com 48 horas de antecedência. E aí depois lá na frente faz alteração no contrato de trabalho. Mas o teletrabalho para a construção civil não é o caso aqui. Vamos falar do que pode ser utilizado na construção civil. Antecipação das férias. Pode na construção civil, na indústria da construção civil, segundo essas medidas, poderá fazer antecipação das férias. Ou seja, o funcionário que tem lá 8 meses de trabalho vai poder dar 20 dias de férias para esse funcionário, antecipando, né, férias individuais. E além de antecipar essas férias, vai pagar só o valor das férias e não vai pagar o adicional das férias, ou seja, vai pagar o 1/3, né, o adicional, vai ser, não é que não vai pagar, vai ser postergado para pagamento futuro, provavelmente em novembro. Essa é uma situação. A outra situação é férias coletivas. Pela legislação trabalhista, para dar férias coletivas, antes a empresa tem que dar 15 dias antes, tem que dar o aviso para o Ministério do Trabalho, para o sindicato, comunicar dentro da obra, colocar comunicado dentro da obra e etc. Ou seja, tem uma série de fatores a serem feitos. Nesse caso, excepcionalmente nesse período de combate ao coronavírus, eles vão estabelecer uma medida que pode dar férias coletivas desde que avise o funcionário por escrito ou até mesmo por WhatsApp, com antecedência de 48 horas. Então, por exemplo, se a empresa decidir dar férias para os funcionários, férias coletivas, no
na próxima terça-feira, dia 23, por exemplo, a partir do dia 25 já poderia entrar em férias coletivas. Tá? Então, esse é um ajuste que pode ajudar bastante a construção civil na próxima semana. Pode também, ou uma das medidas que eles também colocaram em prática, ou vão colocar, é banco de horas. Eles vão deixar mais flexível a questão de banco de horas, para que, num primeiro momento, caso o funcionário não venha trabalhar, ou não possa vir trabalhar, às vezes o funcionário que vai estar em outra cidade não vai conseguir vir trabalhar, ou até mesmo aqui dentro da cidade vai ter alguma restrição mesmo após a quarentena, ou até a entrega de material vai estar prejudicada num primeiro momento, nas próximas semanas após esses 7 dias da quarentena, ou seja, no dia 25, 26 em diante. Então pode fazer um banco de horas onde, se o funcionário não vier trabalhar nesses primeiros dias, que ele compense de comum acordo, ou seja, um acordo individual entre empregador e empregado, possa compensar esses dias mais à frente, nos próximos dias, nos próximos meses. Então, um banco de horas é uma situação bem favorável, né? Uma situação que pode ser utilizada na construção civil, na indústria de construção civil, e todos os que estiverem ligados a ela, né? O prestador de serviço elétrico, o prestador de serviço hidráulico, instalação de rede de gás, a pintura, enfim, todos os empreiteiros, o próprio construtor, incorporador, todos que tiverem funcionário trabalhando dentro da obra são considerados da construção civil. Então, banco de horas, férias coletivas e antecipação de férias são situações que devem ser analisadas, pensadas para a próxima semana. A outra situação que eles devem colocar em prática é a redução de jornada de trabalho e salário. Então, poderá, né, reduzir a jornada de trabalho desde que seja no máximo de 50% e o salário não seja inferior a um salário mínimo. Acho que na construção civil esse negócio de diminuir tempo de trabalho e diminuir salário vai, num primeiro momento, me parece que não vai ser necessário. Esperamos que não seja necessário. Mas se essa medida for aprovada, também é uma situação que a gente pode analisar logo mais aí à frente. Também eles querem pôr em prática, uma das medidas é antecipar os feriados que não sejam religiosos. Ou seja, vou considerar que na próxima quinta e sexta-feira, dia 25 e 26, vou considerar como feriado para minha empresa, e lá num outro feriado durante o ano, que for algum feriado estadual, municipal, ou até mesmo nacional, desde que não seja religioso, aí o funcionário trabalha e como um trabalho normal, sem hora extra, porque já antecipadamente já tirou esse dia como feriado. Então são essas as medidas que o Ministério do Trabalho está por aplicar. Vale dizer que ainda não saiu uma lei ou uma portaria específica sobre isso, porque nesse portal que eu estou comentando com vocês, que eu li no dia 18, diz assim, ó: o governo federal anunciou nesta quarta-feira, dia 18, uma série de medidas para proteger o emprego e as pessoas de baixa renda no país. Essas propostas entre estas propostas, estão a criação de um auxílio emergencial de R$200 para o microempreendedor individual, o autônomo, e elas serão enviadas ao Congresso para apreciação dos deputados. Ou seja, a parte final da frase aqui: elas serão enviadas ao Congresso para apreciação de deputados. Ou seja, depende de uma portaria, de uma lei específica que autorize a fazer todas essas medidas que eu citei agora. Acredito eu que, como eles já colocaram isso no portal, eles vão de fato aplicar essas medidas, vão dar um jeito de aprovar essas medidas, seja ela por portaria do próprio Ministério do Trabalho ou seja ela por força de lei no Congresso. Também vale comentar que essas medidas elas têm que serem feitas com cautelas, porque elas têm que respeitar o que diz a Lei 13.979, que é a lei
nacional, criada lá em fevereiro, início de fevereiro. É a lei que cria uma série de medidas para enfrentamento ao coronavírus, né? E uma dos parágrafos dessa lei diz que será considerado falta justificada ao serviço público e atividade privada o período de ausência em decorrência de medidas preventivas nesse artigo. O que eu quero dizer com isso? Que se caso tiver novamente estender o decreto estadual ou algum decreto até municipal dizendo que deve permanecer em quarentena, esse período do decreto, se o decreto for igual ao que tem agora, se eles emitirem um novo decreto copiando o de agora, que vale por 7 dias, esse período de quarentena ele é considerado licença remunerada. Então, pode ser que o Ministério do Trabalho, a hora que ele aprovar essas medidas através da portaria, essas medidas que eu falei de antecipação de férias coletivas, pode ser que ele especifique mais e dê mais amplitude ao assunto, dizendo que, mesmo tendo um decreto estadual, o que vale mais é a lei federal ou algo assim. Então, nesse caso, nesse quesito, nessa briga de lei estadual com lei federal, aí nós vamos precisar aguardar sair essa portaria, que eu acho que vai ser por portaria, para ter a certeza de que se a gente pode ou não dar férias coletivas, ou antecipar férias, ou fazer o banco de horas. Mas já vale esse vídeo para pensar no assunto, para analisar esse assunto, porque na próxima semana, segunda ou terça, nós vamos estar passando para vocês as possibilidades que vão ter, né? E se caso alguém quiser fazer as férias coletivas ou quiser fazer banco de horas, para já nos avisar, para a gente se programar e mandar isso para vocês, tudo via e-mail, via WhatsApp, porque nós vamos estar trabalhando via acesso remoto.